Olá, crianças. Hoje, dia 7/10, de 2020, quarta-feira, livro Whats, língua portuguesa. As páginas 169, 170, 171 e 172, tá? São 4 páginas, mas tem bastante leitura, tá bom? Outras linguagens. No relato, João Vitor diz ter assistido ao programa Que Monstro Te Mordeu. Veja o cartaz do programa que levou o menino a pensar sobre seus monstros, tá? Então, aqui, ó, que monstro te mordeu no cartaz, do programa. Olha os monstros, eles têm cara de assustadores, né? Então, esse é o cartaz do programa Que Monstro Te Mordeu, da TV Cultura, que estreou em novembro de 2014. Outra forma de conhecer monstros é assistindo ao filme Onde Vivem os Monstros. No filme, o personagem Max não consegue lidar com o monstro da raiva e foge de casa. Na beira do lago, encontra um barco e sai para navegar. Chegando a uma ilha estranha, cheia de monstros assustadores, veja uma cena. Então, será que esse monstro que ele encontrou na ilha é assustador? O que vocês acham? Então, aqui a legenda, cena do filme Onde Vivem os Monstros. Eu enviei o filme para vocês no WhatsApp, tá? É um filme do YouTube e eu acho que ele tem na Globoplay também. Quem tem a assinatura da Globoplay dá para assistir, a imagem é bem melhor, tá bom? Observando os monstros retratados nas imagens acima, responda: esses monstros das imagens conseguem provocar medo? Vocês acham que esses monstros, do programa Que Monstro Te Mordeu e o monstro de Onde Vivem os Monstros, vocês acham que eles são assustadores? Olha bem para eles. Então, cada um vai pôr a sua resposta. Então, se for sim, o porquê, e se for não, o porquê, tá? Agora a página 170. Língua, usos e reflexão. Nós vamos voltar lá nos verbos e o tempo que eles indicam, tá? Então, as pessoas do verbo e a concordância verbal. Na unidade anterior, você estudou que os verbos são palavras que variam e podem indicar o tempo em que os fatos acontecem. 1. Releiam juntos o trecho a seguir. Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim quando minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento, a raiva cresceu tanto que eu respondi para ela. Letra A. Copie desse trecho palavras ou expressões que não sejam verbos, indicam o tempo que está sendo contado o fato. Então, vocês vão copiar aqui dessa parte, desse trecho do texto, palavras que indicam o tempo que está acontecendo, mas que não são verbos, tá? Então, as palavras são outro dia e naquele momento, tá? Não são verbos, tá bom? Depois, que sejam verbos, indique o tempo em que está acontecendo, que está sendo contado o fato. Então, as palavrinhas que são verbos, é as palavrinhas mandou, cresceu e respondi, tá bom? Que tá indicando o tempo, tá? Letrinha B. Observe os verbos que você copiou. Qual é o tempo em que o fato está sendo contado? Então, mandou, cresceu, respondi, passado, tá? Letrinha C. Reescreva as frases variando a forma verbal para indicar o tempo mostrado entre parênteses. Então, aqui entre os parênteses tem o tempo que está acontecendo, tá bom? A raiva cresceu tanto, então está no passado. Então, agora vocês vão escrever no presente. Então, a raiva cresce tanto, tá bom? E no futuro, a raiva crescerá ou vai crescer tanto, tá bom? As duas formas estão corretas para o futuro. Depois, fiquei aliviado, passado. Então, como que vai ficar no presente? Fico aliviado. Futuro, ficarei ou vou ficar aliviado, tá bom?
Agora nós vamos para a página 171. Opa. A seguir, vamos ver que os verbos também variam para indicar a pessoa a que se refere, tá? 2. Leia a frase eu respondi para ela. Nessa frase, o verbo se refere à palavra eu, tá? Respondi. Quem que respondeu? Eu respondi, tá bom? Letra A. Ligue a frase à pessoa a quem o verbo está se referindo, tá? Então, respondemos para ela. Quem respondeu para ela? Você, nós ou eles? Então, respondemos é nós, né? Respondem para ela. Então, quem respondem para ela? Quem respondeu, né, no caso? Eles respondem para ela, tá bom? E responde para ela, você, tá? Você responde para ela. B. Faça o mesmo com as frases a seguir. Cheguei à conclusão. Se cheguei, eu cheguei à conclusão, né? Chegamos à conclusão. Nós chegamos à conclusão. Chegaram à conclusão. Eles chegaram à conclusão. Chegou à conclusão. Você chegou à conclusão. Tá bom? Às vezes, a palavra que o verbo se refere não aparece, mas aí nós sabemos quem está falando. Se eu disser cheguei cedo, eu cheguei cedo, no caso, né? Chegamos cedo, nós chegamos, tá bom? Então, não precisa, às vezes, de ter o pronome pessoal, no caso aqui, né? Para a gente saber. 3. Leia os trechos a seguir e escolha a palavra adequada para preencher os espaços. Atenção! As formas verbais destacadas são as pistas para descobrir as respostas, tá bom? Então, tem eu, vocês, ele e nós. Então, vocês vão encaixar aqui conforme o verbo, tá bom? Letra A. Para um monstro crescer, temos que alimentar o sentimento ruim. Nós temos que alimentar um sentimento ruim, tá? Letrinha B. Pedi desculpas para minha mãe e o sentimento desapareceu. Pedi desculpas. Eu pedi desculpas, né? C. Conversei com meu irmão e falou para eu me acalmar. Então, eu conversei e ele falou para eu me acalmar, né? Porque tá falando do irmão. Então, ele falou para eu me acalmar. B. Quando o monstro cresceu, respiraram fundo para se livrarem dele. Então, quem respirou fundo, né? Respiraram. Vocês respiraram fundo. Tá bom? Agora, página 172. 4. Exercício 4. Releia algumas frases do texto. Monstros dentro da gente. E observe as formas verbais destacadas. Circule as palavras a que o verbo está se referindo. Letra A. Os monstros ficaram guardados e em alguns momentos eles aparecem. Então, ficam, é o verbo. Então, a quem se referem? Os monstros ficam, né, guardados. E aparecem. Eles quem? Os monstros, tá bom? B. Naquele momento, a raiva cresceu tanto que eu respondi para ela. Então, cresceu é o verbo. Quem que cresceu tanto? A raiva, tá? Que eu respondi. Respondi eu, no caso, tá? C. Meu irmão veio conversar comigo e aos poucos a coisa ruim foi diminuindo. Então, veio se refere ao irmão, né? E a coisa ruim foi diminuindo. Então, foi se refere à coisa ruim, tá bom? Então, vocês vão circular a quem se refere o verbo, tá? Do jeito que a tia fez aqui, tá bom? 5. A seguir, escreva a forma verbal que corresponde à pessoa para completar as frases. Observe. Eu fiquei aliviado. Então,
Nós ficamos aliviados. Vocês ficaram aliviados. Eles ficaram aliviados. Você ficou aliviado. E ele ficou aliviado, tá bom? Aqui tem, né, um lembretezinho pra gente. Os verbos variam para indicar pessoas diferentes. Eu, nós, você, vocês, ele e eles, tá? Então, os verbos, eles variam para indicar essas pessoas, tá bom? Nas frases, os verbos concordam, isto é, né? Estão de acordo com as pessoas a quem se referem. Chamamos isso de concordância verbal. Então, quando os verbos, eles variam de acordo com as pessoas que se referem, que são nós, vocês, eles, você, ele, eu, né? Se chama concordância verbal, tá bom? Agora você, no exercício 1, observe a pessoa do início das frases e complete com o verbo no passado. Então, vocês vão completar com o verbo no passado aqui. Vocês vão concordar, né, com a pessoa com o verbo no passado. Ó, eu senti muita raiva. Eu senti já foi, né? Senão seria eu sinto muita raiva, né? Eu estou com muita raiva. Ah, então você sentiu muita raiva. Passado. Nós sentimos muita raiva. Também passado. Eles sentiram muita raiva. Vocês sentiram muita raiva. E ele sentiu muita raiva no passado, certo? Então, terminando a sala de língua portuguesa aqui hoje, tá bom? Eu tinha colocado até o exercício 5, mas dá para fazer também o exercício 1. Aí, na próxima aula, a gente continua da página 73 para frente, tá bom?